Alô, meus amigos, aqui é o Joveci do estado de Rondônia, com mais um cauzinho aí para o nosso canal, Café com Passado. E desde já agradecer a todos os amigos, as amigas, que têm comentado, compartilhado aí com as nossas histórias e curtido também. E vamos de causa, né? O caso de hoje é um caso que aconteceu com o seu José Inácio. Ele é um agricultor aqui do estado de Rondônia. E ele tinha 2 netos, né? O melhor, a filha dele casou, ele só tinha uma filha, a filha dele casou e arrumou 2 filhos gêmeos. Aí o marido dela, muito trabalhador, né? Ele era operador de motosserra, vivia derrubando mata aqui em Rondônia. E essa profissão de operador de motosserra matou muita gente no estado de Rondônia, tá? E foi muita gente. Aleijou, tem gente aleijada até hoje. Porque o cara ia derrubar mato e caiu uma árvore em cima do operador do motosserra. Esses acidentes de operador de motosserra só perdeu para os acidentes de moto. Porque depois veio a moto e a moto machucou mais ainda, né? Tem mais gente machucada do que o operador. Até porque a moto todos usam, né? E o operador de motosserra tinha poucos. Mas eu digo para você que uns 20% dos operadores de motosserra que eu conheci sofreu acidente. E acidente grave. Digo para você que desses 20% quase todos morreram. E o genro de seu José Inácio morreu também num acidente desse. Aí ele tinha 2 meninos gêmeos, né? O menino na época devia estar com uns 2 aninhos cada um. Aí a viúva, a filha de seu José Inácio, foi morar com o pai, né? Ficou sozinha. E o pai e o vô e a avó ajudaram a criar aqueles netinhos para ela, né? E mais uns 2 anos ela casou de novo. E seu José Inácio falou, não, deixa os meninos comigo que eu vou cuidar. Deixa com nós aí, tem mais conforto. E você vai tentar a vida com seu novo marido. Pode ir sozinha, deixa os meninos para nós. E os meninos não iam mais também não, já tinha 2 anos que estava ali com os avós, né? Estava muito bem apegado e estava bem cuidado. Aí beleza, a menina casou de novo e tudo bem, né? E aqueles meninos apegados demais com o seu Zé, né? Onde ele ia, aqueles moleques no pé. E era neto, né? Vô, sabe como é que vô é, né? Vô é tudo babão. Eu também tenho meus netos, eu sei do que eu estou falando. Aí seu Zé gostava de pescar com aqueles meninos. Falar em pescar para eles era alegria. E aqueles meninos foram crescendo, foram crescendo. Depois, seus 7 anos foram para a escola, né? Uma escolinha na zona rural, perto da... Não era muito perto não, era meio longe, mas moleque, para moleque não tem lonjura não, né? Moleque todo dia ia para estudar certinho, obedecia o velho, esse moleque era gente boa demais. Quando ele estava com uns 10 anos, mais ou menos, seu Zé conta que todo final de semana aqueles meninos inventavam uma pescaria. Aí seu Zé ia junto, né? Mesmo que ele não estivesse querendo ir, mas ele ia, né? Diz ele que não ia deixar os meninos ir sozinhos para a beira de um rio, né? Muita onça, né? Muito perigoso. Pode facilitar. Aí, um certo dia, os meninos foram uma pescada e seu Zé Inácio também, né? Foi junto. Aí seu Zé conta que chegaram lá no rio, escolheram um poço e os moleques começaram a pescar. Pegando lá umas piabinhas, uns piá, uns lambarico, o rio era pequeno. Riozinho pequeno, riozinho de 3, 4 metros de largura. Não era rio de ter peixe grande, não.
Aí o seu Zé falou que saiu assim uns 100 metros para cima, achou outro pocinho e começou a pescar lá. E de lá ele escutando os moleques conversar e falando, e moleque não fica parado na beira do rio, né? Pescando e conversando alto. E o seu Zé daqui só assistindo o movimento. E diz ele que daí um pouco, rapaz, ele só escutou o grito de um dos moleques lá. O moleque falou, a cobra, vô! Mas deu um grito que ele viu que era um trem sério, porque os moleques não eram de fazer um escândalo daquele se não fosse uma coisa séria, né? Ele até pensou que fosse uma cobra, uma coral, uma cascavel, sei lá, um pico de jaca, que aqui tem muito, né? Falou, será que a cobra mordeu algum dos meninos? Ele pegou um facão que ele estava cortando isca, que ele levava, e correu lá, né? Quando ele chegou lá, a cobra tinha pegado um menino e derrubado dentro da água. Era uma sucuri. E grande. Sucuri de uns 5 metros de comprimento, 4, 5 metros por aí. Quando ele viu aquela marmota, rapaz, aí que ele correu os olhos, estavam os dois meninos dentro do rio. A cobra tinha pegado, estava enrolada nele, e o outro tentando salvar o irmão. E grito e piseiro. Rapaz, o seu José, quando chegou lá que viu aquela marmota, ele entrou em desespero. Falou, meu Deus, que marmota é essa? E ele não tinha outra opção, já pulou no rio também, né? Ele com o facão na mão. E a única opção que ele viu foi chegar o facão naquela cobra. E ele batia, furava, cortava. Tudo que dava para fazer ali, ele foi fazendo. E vai, rapaz, ele lutou uns 20 minutos, ele fala, com aquela cobra dentro daquele rio. E o outro neto dele também ajudando a desenrolar a cobra do menininho. E ele conta que a luta foi muito grande para ele salvar o netinho, tá? De um ataque de sicuri. Ele fala que a sorte dele, ele estava com aquele facão na mão, né? E outra coisa, o rio era tão pequeno que o poço que eles estavam pescando dava pé, não era fundo. Até para os meninos dava pé, era raso. Pocinho aí de 1 metro e pouco d'água, né? Mas ele conta que a cobra pegava o menino e arrastava para dentro do lugar fundo para matar o menino afogado. E ele facão nela, né? E ele cortou aquela cobra em muitos lugares para a cobra soltar, tá? Porque a sicuri, depois que ela pega, ela é doida, ela não tem acordo não. Aí ele conta que quase estourou a cobra no meio lá, em um certo lugar lá, para ver se ela soltava o menino dele, o neto dele, né? Até que ele conseguiu salvar o menino, pegou os meninos, tirou para fora da água, botou um nas costas e partiu na picada. Com o menino nas costas, não dava, o menino não andava não. Aí ele conta que andou quase uns 500 metros com o menino nas costas, né? Querendo tirar dali daquele local, né? Porque ele assustou, né? Vai que tem outra cobra. Aí ele disse que lá na frente o menino recuperou, foi voltando, né? Aí começou a andar. Aí acabaram de chegar em casa andando. E ele fala que o menino não teve nada grave assim. Ele acompanhou depois e não teve nada assim que complicasse, né? Aí ficou assim uma dúvida, né? Por que essa cobra estava ali? Um rio tão pequeno? Porque até onde a gente sabe, a sucuri ela é de Rio Grande. Ela vive no rio pescando, pegando capivara. E essa cobra não, estava no fundo do sítio dele, num riozinho pequeno, bem pequeno, né? Que não tinha água que não servia nem para esconder a cobra. A água que tinha lá não dava nem para a cobra se esconder.
Aí fica aquela dúvida, alguém acha que essa cobra estava de passagem, né? Eu acho que ela estava de passagem por ali, porque não justifica uma cobra sucuri grande, num porte aí de quase uns 5 metros, ficar num riozinho pequeno aí, né? Uma aguinha bem pouca mesmo. Que nem peixe tinha, só um peixinho pequeno mesmo. Aí ficou esse caos aí, causinho do seu Zé Inácio. Um caos verdadeiro, não faz muito tempo que aconteceu. E os netos dele hoje já estão tudo rapazão, já homem feito, já são casados também. E seu Zé Inácio ainda é vivo, para contar a história. E é o causinho aí, gente, do estado de Rondônia. Alguém pode pensar que é lenda, mas é verdadeiro, tá? Isso aqui é o que mais acontece nesses rios, é ataque de sucuri. Já aconteceu, foi vários. Esse um deixou uma dúvida porque era num rio pequeno. Não é lugar de cobra sucuri. Então por isso que ainda ficou uma dúvida, né? Por que que essa cobra estava ali? Será que ela estava de passagem? Caçando, talvez, né? E seu Zé conta que se os dois meninos estivessem sozinhos, ele tinha perdido os 2 netos. Porque do jeito que o outro entrou no rio para pegar, lutar com a cobra, ele não ia dar conta, porque a cobra era grande. E corria um risco muito grande da cobra ter pegado, matado eram os 2, né? Então, quem tem teus filhos, teus netos, nunca deixe ir para um rio sozinho. Às vezes o cara fala, mas lá não tem isso não, não tem bicho, não tem cobra. Tem sim. Principalmente essa região de mato, né? Região norte aqui do Brasil. Pantanal, aqui na região norte, aqui na Amazônica, tem muito esses animais. Cobra sucuri mesmo, quase todos os rios tem. Mas fica aí, gente, ficou um causinho aí para que vocês possam assistir. E quem gostou, curte, comenta, compartilha, entendeu? Para que nós possamos estar contando mais causos. E esse caos é um causinho verdadeiro, então ele não tem muita história para contar não, é só a verdade mesmo e pronto. É só o que aconteceu, né? Porque senão sai fora da origem do caos. E quem gostou, gente, dá um joinha aí, para que nós possamos contar mais causos, beleza? E desde já, muito obrigado a todos pela atenção, por vocês gostarem dos meus causos. E nós vamos sempre ter um causinho para contar para vocês. Beleza? Valeu, meus amigos. Fui.